Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa parte prática da nossa aula. Primeiro, alguma dúvida ainda da lista da semana passada? Se tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar antes de começar o conteúdo de hoje. Eu recebi instruções da coordenação do curso para a gente não dar muito prazo para vocês. Na verdade, foi instruído para a gente fechar as submissões no fim do prazo. Eu não vou fechar ainda, mas tentem entregar sempre as listas dentro do prazo, tá, gente? Tô tentando fazer as listas bem tranquilas, sem nada muito elaborado, sempre pegando coisa que é continuação simples do que a gente já fez em sala. A gente está fazendo, inclusive, sempre começando as atividades em sala justamente para ter esse gancho, a parte de casa ser só uma continuação. Bem, se não tem nenhuma dúvida da semana passada, alguma dúvida do conteúdo teórico de hoje, do vídeo que vocês assistiram? Ok. Então, eu peço que quem ainda não baixou, entre lá no Classroom e baixe o notebook que a gente vai usar na aula de hoje. Já está lá no Classroom, coloquei há uns 20 minutos atrás. Hoje a gente não vai precisar baixar dataset de nenhum lugar. Os dados que a gente vai usar, a gente vai gerar na hora. Mas baixem aí o notebook. Eu vou dar até... Vamos dar até 4h25 para vocês baixarem aí. 4h25 eu começo a fazer aqui a parte que a gente vai fazer junto. Peço desculpa eu estar tossindo, eu tô meio gripado hoje. Então vocês vão ouvir bastante eu tossindo, infelizmente. Vamos seguir. Então, hoje na parte teórica a gente começou a ver. Agora, finalmente, a gente entrou em aprendizado de máquina e a gente começou a ver algoritmos de classificação e clusterização. Por enquanto, a gente vai ver só esses dois, a gente não vai entrar em nenhum outro algoritmo. O que a gente vai ver bem breve, não vai ser na próxima aula, mas acredito que acho que daqui a 3 aulas a gente vai ver como usar os algoritmos que já tem prontos na internet. Agora a gente vai parar, hoje vai ser o último dia que a gente vai escrever nossos próprios algoritmos. Eu acho que é importante essa introdução de vocês pelo menos verem e escreverem parte do código desses algoritmos simples para vocês entenderem mais ou menos como é que as coisas funcionam por trás. Mas para frente a gente vai passar a aprender a usar os algoritmos prontos. E aí vocês vão poder ver vão ter outros algoritmos de classificação que vocês vão poder usar. Mas hoje a gente vai ver os dois últimos que a gente vai... Hoje a gente viu, né? Vocês já viram lá os dois últimos que a gente vai ver na mão, realmente implementar eles na mão. Que é o algoritmo para classificação, o KNN, que é um algoritmo extremamente importante, e o análogo dele para clusterização, que é o K-means. Eles partem de um princípio similar, que é que pontos com características similares vão estar próximos no nosso espaço de representação do nosso problema. Tá? Pense que esse espaço de representação do seu problema, ele depende muito de como você monta o seu problema. Por exemplo, se for um problema de processamento de linguagem natural, se você usar um bag of words, você vai ter um espaço de representação do seu problema, dos seus pontos, seus casos.
Se você usar um TF-DF, você vai ter outro espaço. Então, assim, muitas vezes a forma ali como que você vetoriza, a forma como que você representa o seu problema tem um impacto muito grande nas tarefas futuras que você vai fazer com aqueles seus dados. Hoje a gente vai ver esses dois algoritmos de classificação e clusterização que são baseados em proximidade dentro desse espaço. Existem outras técnicas, lá no slide eu coloquei lá os exemplos do scikit-learn, vocês podem clicar no link que tem lá no slide e eu acho que eu não compartilhei o slide junto, né? Eu compartilho ainda hoje o PDF do slide, mas vocês vão ver lá o link para a documentação do scikit-learn. Vai ter algoritmo de clusterização que usa espaço vazio entre grupos de pontos para identificar, tem várias outras estratégias possíveis. Mas o KNN e o K-means é com base em proximidade. Tá? Então, alguma dúvida até aqui? Então, vamos entrar aqui na parte prática. Então, hoje a gente vai, aqui na aula eu vou implementar com vocês um K-means. Já tem o esqueleto dele pronto aqui nesse notebook, a gente vai só completar, como a gente fez lá com o TF-DF e o Bag of Words. E um KNN. Eu vou implementar aqui com vocês agora primeiro o K-means e vocês vão ficar de tarefa para o resto da aula e tarefa de casa para entregar como lista para a semana que vem, completar a implementação do KNN. Tá? Então, primeira célula aqui nossa, é sempre importante a gente entender bem o que o nosso código está fazendo. Então, eu estou importando aqui o NumPy, porque eu vou fazer algumas operações com array que o NumPy pode ser útil. Tá? Eu não sei o quão familiarizado vocês são com o array do NumPy. O array do NumPy basicamente é uma representação, vamos dizer, matricial. Você tem as arrays, elas podem ser n-dimensionais. Não é que nem a lista do Python. A lista do Python ela é unidimensional. Você só tem um sentido de posição. Para você ter mais de uma dimensão na lista do Python, você tem que pôr lista dentro de lista, que é o que a gente faz quando a gente tokeniza ali, por exemplo, as strings. A gente põe lista dentro de lista para fazer uma pseudo-representação bidimensional. Mas o NumPy, ele naturalmente as arrays do NumPy já trabalham com isso, por isso que a gente importa ele aqui. Principalmente quando a gente vai para o espaço vetorial do nosso problema, a gente quer, para cada ponto nosso, a gente quer um vetor bonitinho ali, sempre do mesmo tamanho, e a array do NumPy vai guardar isso muito bem para a gente. A gente usa aqui o Matplotlib também para ter algumas visualizações. A gente pega umas cores aqui do Matplotlib. E a gente pega essa função aqui, makeMoons, do scikit-learn, que é uma função geradora de dados para a gente. Tá? E aí a gente usa essa função geradora de dados para gerar aqui uns dados. A gente tem aqui nosso x e o nosso y. O x é a posição no nosso espaço, tá? Esse x ele tem duas coordenadas. A gente tem aqui um x0 e um x1. Vamos denotar dessa maneira. A gente pode até observar isso se eu pôr um código aqui a mais. X. E aí uma coisa legal da array do NumPy é que ela tem esse atributo shape. Eu posso pegar o shape do x e o shape... Deixa eu colocar separado. Vamos pôr isso num print. Print x shape. Print o y shape. A array do NumPy, ela tem esse atributo shape que a gente pode ver a forma dela. Então a gente vê que ela tem 200 por 2. São os meus 200 pontos e cada ponto é um vetor
de duas grandezas, dois valores. A gente tem duas dimensões em cada vetor. E o y, que é somente o valor de cada ponto, seria a classe de cada ponto. Eu estou dividindo aqui meus pontos entre pontos vermelhos e pontos azuis. Ele só tem 200 posições. Normalmente o meu y, o meu rótulo, vamos assim dizer, na linguagem que a gente está usando até agora, ele só tem um valor, a gente vai ser sempre unidimensional pro y. É referência do Guia do Mochileiro das Galáxias, o 42. É só referência nerd, não tem nenhum significado, é completamente arbitrário. No Guia do Mochileiro das Galáxias, 42 é a resposta da pergunta final do universo e tudo mais. É piada interna de... É arbitrário, eu poderia usar qualquer outro random state aqui, mas como é arbitrário, a gente usa random state que a gente acha engraçado e um deles é o 42. Mas aqui, esse Make Moons gerou pra gente um conjunto de 200 pontos, com um pouquinho de ruído. E o objetivo é criar duas meia-luas. A meia-lua de baixo seria uma categoria e a meia-lua de cima seria a segunda categoria. A gente pode ver isso aqui nas cores. Tá? Alguns pontos, por conta do ruído, podem ser confusos. Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto que é muito difícil um algoritmo identificar ele. Porque, apesar dele ser azul, ele está completamente circulado por vermelhos. Mas dados reais costumam ter esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente não consegue acertar 100% do tempo. Inclusive, se eu acertasse esse ponto aqui, eu diria que o meu algoritmo provavelmente não generaliza o suficiente. É um algoritmo que sofreu o que a gente chama de overfitting. Ele foi ajustado demais para os dados de treinamento e ele vai errar em algum momento, coisa que ele não deveria errar. Não é uma coisa boa eu conseguir identificar esse tipo de ponto, porque esse tipo de ponto, de fato, ele está numa situação onde é praticamente impossível acertar ele. Então aqui a gente gerou nossos dados, viu eles, tá? Então lembrem que o x, apesar de eu estar representando aqui em duas dimensões, essas duas dimensões estão no x, tá? O y é só a cor dos pontos, é só a classe dos pontos. Para o KNN, a gente usa o x e o y, porque o objetivo do KNN é ter um grupo de pontos que você sabe o x e o y, e aí você treina o algoritmo para descobrir o y a partir do x. E aí quando você recebe pontos novos, só com o x, aí os pontos novos você vai ter só o x, você joga nesse seu modelo e esse seu modelo vai saber te responder o valor y predito para aquele ponto. Não vai ser um valor y real, mas vai ser um valor y predito. O que ele acha que aquele ponto deveria ser de valor y. Para o K-means, o y não importa, tá? O K-means ele é um algoritmo de clusterização, lembra lá da diferença. KNN é supervisionado, você tem os rótulos, que no nosso caso aqui são o y. K-means é só clusterização, é só característica de posicionamento dos pontos no espaço que ele leva em consideração. A gente ignora o y para rodar K-means. Se ele tiver uma estrutura clara, aqui tem uma estrutura, né? Você tem a meia-lua de cima e a meia-lua de baixo, mas a gente pode dizer que isso aqui não está claro. Se a gente tirar a cor, vamos tirar aqui a cor. A gente não consegue mais enxergar uma estrutura clara aqui nesses pontos. Então eu não espero que o K-means vá conseguir detectar essa estrutura para mim. Ainda mais o K-means, que é só com relação à proximidade, ele não conseguiria pegar esses arcos. Mas
tudo bem, a gente sabe que ele vai sair mal para esse problema, mas hoje aqui a gente está só aprendendo como é que o negócio funciona. O K-means ele funcionaria melhor naqueles problemas que você tem grupos de pontos, clusters isolados de pontos. Aí o K-means funciona melhor para esse tipo de coisa. Tá, e aí agora uma coisa que a gente isso aqui nem precisaria estar antes do K-means, tá? Isso é uma coisa muito importante pro KNN. Toda vez que a gente vai fazer aprendizado supervisionado, a gente precisa separar bem nossos dados de treino e nossos dados de teste. A gente não pode testar com o mesmo dado que a gente usou para treinar. Se a gente fizer isso, o nosso problema, a gente overfita nosso problema muito fácil para os dados de treino. Então, em geral, toda vez que você vai lidar com um problema de aprendizado supervisionado, a primeira coisa que você faz é fazer uma separação entre dados de treino e dados de teste. Em geral, você vai guardar em torno de 20 a 30% dos seus dados para teste. Vai depender do quantidade de dados que você tem. Se você tiver uma quantidade muito grande de dados, você pode até diminuir o tamanho do seu conjunto de teste sem muita perda ali da métrica. Vocês ainda não sabem o que é métrica, né? Eu ainda não ensinei métrica para vocês, mas quando a gente vai tirar métrica nesses dados de teste, se o seu conjunto original for muito grande, você pode diminuir a proporção que vai para o teste e ainda assim ter ponto suficiente para tirar essas métricas. Mas para isso o scikit-learn tem essa função train test split. Se acostumem com muitos imports do scikit-learn, e ele faz muito de separar as coisas em módulos diferentes, tipo a train test split está na model selection, o make moons está no dataset, cada coisa que você vai carregar do scikit-learn vai estar num submódulo diferente dele, então a gente vai ter uma lista de um monte de imports do scikit-learn, isso é normal quando você está trabalhando com esses problemas de aprendizado de máquina. E aí aqui a gente joga o x e o y nessa função, fala quantos por cento a gente quer no conjunto de teste, aqui eu quero 30%, então eu coloco 0.3, e eu dou um random state. Qual é a importância do random state? É para você conseguir repetir aquilo que você está fazendo. É bom você variar quando você está testando um algoritmo novo que você desenvolveu. É bom você variar um pouquinho o random state para ver se não você não está ali num caso marginal do seu problema que dá certo, mas com outros estados aleatórios, outros sorteios aleatórios não daria outro resultado. Mas em geral a gente vai querer manter o random state fixo. Para toda vez que eu rodar esse código aqui, ele vai dividir exatamente no mesmo ponto e dar o mesmo resultado. E aí ele vai dividir meu x e meu y e meu conjunto de treino, eu tenho aqui o x treino, o y treino, e meu conjunto de teste, que eu tenho o x teste e o y teste. Certo? Vamos rodar isso aqui, apesar de que a gente não vai usar agora, a gente só vai usar esse xtrain, xtest lá no KNN. Para o K-means ele é não supervisionado, eu posso usar a minha base de dados completa. E aí, voltando lá da aula, a gente precisa de algumas definições de distância. Eu expliquei lá no slide, na parte teórica, a gente tem algumas maneiras de medir distância. Uma maneira bem comum para texto é o cosseno, a distância de cosseno, mas aqui para esses pontos a gente vai usar distância euclidiana e distância de Manhattan só para testar. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou dar 10 minutos e aí quem mandar no chat aí primeiro uma linha aqui para esse return certa para me calcular a distância euclidiana e depois para calcular a distância de Manhattan, eu uso aqui no meu código. Então vou dar um minutinho aí para vocês fazerem. Quem fizer pode mandar no chat
Ok, o Cauã já mandou uma pré-euclidiana. Não é exatamente como eu faria, mas a gente pode testar aqui. Vamos pegar... Vamos medir a distância do ponto 1 até o ponto 2, 2. Isso é para dar a raiz de 2, mas... não tá certo, Cauã, porque você tem que fazer a soma em algum lugar. Não é só elevar... Ah, tá, é porque o seu... Tá, eu acho que eu entendi onde é que você errou. O x1 é um ponto que pode ter n dimensões e o x2 é outro ponto que pode ter n dimensões, tá? Não é x1, x2 da coordenada x1, coordenada x2, não. Cada um desses x1 ou x2 pode ter n dimensões. Então, não, ainda está aberto aqui da distância euclidiana. Deixa eu ver o do... Vamos testar aqui. Então, o João me mandou essa daqui. Não, tá errado. Tá errado porque isso é para dar a raiz de 2, né? A distância entre o ponto 1 e 2, 2. Você tem um quadrado ali, a diagonal entre os dois é para ser raiz de 2. Então, vamos para a definição. Qual que é a definição aqui? Escrevendo aqui, isso tem que ser o somatório eu vou só mudar o nome aqui para definição, porque chamar de x e z fica um pouquinho mais fácil. Esse é o somatório da coordenada de menos a coordenada de z. Isso elevado ao quadrado. Aí não tem. E no final a gente tira a raiz dessa galera toda. Tá? O somatório em I. Então, essa daqui é a nossa definição. Sofia, eu já respondo essa sua pergunta. Deixa a gente terminar essa distância euclidiana aqui e eu respondo a sua pergunta, tá? É uma boa pergunta. Então, vamos lá. Vamos construir isso aqui de dentro para fora. Então, eu quero um... Então, o nosso x1 é o x ali na definição e o x2 é o z. Então, eu quero x menos o z ali. Tá? Isso aqui eu posso fazer direto, porque quando eu faço operação entre arrays no NumPy, ele opera elemento a elemento. Então ele vai estar subtraindo essas duas arrays aqui, coordenada a coordenada. Então isso eu posso fazer
Outra coisa que eu posso fazer é levar ao quadrado aqui, porque também ele vai operar coordenada a coordenada. Ele vai pegar cada ponto e elevar ao quadrado dessas duas arrays, tá? E aí, agora eu tenho que somar. Quando eu faço a subtração e elevo ao quadrado, agora é a hora que eu somo. Então, eu venho aqui. Eu, pessoalmente, você poderia usar aqui direto o sum. Eu, pessoalmente, prefiro usar o np_sum, tá? Então, aqui eu tenho a soma da diferença dos quadrados. Para eu ter a distância euclidiana, eu só preciso agora tirar a raiz disso. Eu vi vários de vocês fazendo isso aqui, tá? Mas isso a gente acha feio na programação. Não sei exatamente porquê, mas em geral toda linguagem de programação tem uma função para raiz e a gente tenta dar preferência para usar ela. Então no caso aqui eu vou usar np sqrt. E aí com isso eu tenho a minha distância certa. Tá? Então subtraí, elevei ao quadrado, somei, tirei a raiz. Agora eu tenho a distância euclidiana. Mandar aí no chat, se vocês quiserem copiar. Tá? A distância de Manhattan, a diferença é que eu vou fazer o somatório aí das diferenças absolutas, né? Acredito que seja isso, vai me dar a distância de Manhattan. Isso aqui é para dar 2. Eu acho que é isso, é só eu somar a diferença dos valores absolutos. Então, eu tiro o absoluto e depois eu faço o somatório. E aí essa distância aqui, Manhattan, é para me dar 2. Então vamos testar aqui se a minha lógica tá certa. Deu 2. Então tá certo. A gente tem aqui nossa distância euclidiana e Manhattan. Vou dar um minutinho aí para vocês preencherem a presença. O pessoal acabou de mandar aqui no chat. Então entrem aí, preencham a presença quando daqui a pouco eu tiro a dúvida da Sofia. Pelo que eu entendi, é para marcar só a aula de hoje, tá? Vai ser esse mesmo formulário, vai ser usado nas outras aulas, mas é para vocês marcarem só a de hoje.
Ok, podemos continuar? Vocês já preencheram lá a chamada? Ok. Então, vamos voltando na dúvida da Sofia. A Sofia perguntou, o train test split retorna 4 arrays, e aí com coordenadas separadas para o teste e o treino. Só vamos organizar a ideia do que a gente está chamando aí de coordenadas, tá? O nosso x, então, eu vou chamar de n e p. Então, eu posso ter n pontos no x, certo? E eu posso ter p coordenadas em cada x. Então, cada ponto x pode ter p coordenadas, ele tem dimensão p em cada x. Então, isso é nosso dado original. O dado y, a gente tem nzão valores para y também, tá? Então aqui, ó, quando a gente faz o split, a gente começa com uma array x, que a primeira coordenada dela, vamos assim dizer, são esses nzão pontos no x, que é esse 200 aqui. E aí cada ponto x desse tem pzinho dimensões, coordenadas, tem pzinho valores. E é o que a gente vê aqui, ó, a gente tem 200 por 2. Então, nesse caso aqui nosso, o nzão é 200 e o pzinho é 2. O nzão é quantos pontos eu tenho e o pzinho é a dimensão de cada ponto desse. Quando a gente faz o split, olha o que acontece. Ele pega 30% desses 200, então ele pega 30% do nzão, porque eu setei 30% aqui, e joga para o teste. Então, dos 200, 60 vieram aqui para o teste. Eu ainda tenho, cada um desses 60x que estão no teste, eu ainda tenho 2 valores para cada um desses. Porque o meu x original, ele tinha dimensão 2, ele tem, o pezinho dele é 2. O y, 60 valores de y, respectivo a esses 60 aqui que vieram para o x-teste, vieram para o y-teste. E aí o resto, que vai ser 70%, vem para o train. Então o meu x-train fica com 140 pontos, com duas coordenadas em cada um desses pontos e 140 valores de y. Deu para tirar a sua dúvida, Sofia? Tá. Ok, eu acho que o pessoal ainda está preenchendo o formulário, eu vou dar mais um minutinho antes de continuar.
uma boa se vocês falarem que já preencheram. Aí a gente tem uma ideia, eu sei quantos alunos são na turma, dá para ter uma ideia. Sofia, deixa eu ver se o pessoal ainda tá... tenta fechar o formulário e começar de novo, Sofia, ver se resolve. Sofia, depois você manda mensagem lá no grupo no WhatsApp falando que você não conseguiu preencher a chamada hoje e o pessoal registra aqui que você estava presente, tá? Mais alguém tendo dificuldade aí com o formulário? Tá, eu vou dar continuidade aqui na aula, senão a gente vai empacar muito. Se alguém não conseguir preencher o formulário, manda lá no grupo do WhatsApp e a coordenação vai tentar resolver qualquer problema que esteja tendo. Certo, então a gente tem aqui as duas medidas de distância. Euclidiana, quadrado da diferença, somatório do quadrado da diferença e no final tira a raiz. Manhattan, eu somo o absoluto das diferenças e por conta disso aqui tá tudo como array do NumPy, eu posso fazer essas operações aqui diretas sem precisar me preocupar, percorrer lista nem nada, tá? Observem bem que isso aqui eu só posso fazer desse jeito porque eu tô com o array do NumPy. Se eu passar aqui alguma coisa, por exemplo, como lista, isso vai me dar problema. Então deu type error aqui, ele não sabe fazer subtração de lista. Tá?
Mas em geral, quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de problema, a gente vai estar trabalhando em array do NumPy. A gente não fez nos nossos... A gente não fez nos nossos vetorizadores na última aula, mas em geral o último passo que a gente faz quando faz um vetorizador daqueles é transformar em algo que seja um array do NumPy ou que se comporte como um array do NumPy. Tem várias bibliotecas que usam formatos de dados próprios, não usam array do NumPy, mas quando eles usam formato próprio, eles usam um formato que se comporta como array do NumPy, que você pode fazer esse tipo de coisa. Tá? E aí a gente pode passar aqui para o algoritmo do K-means. Tá? Então eu já deixei uma classe aqui pronta. E aí vocês vão ver uma estrutura aqui que é bem característica desse tipo de problema. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês já viram esse formato aqui de data class? Essa sintaxe de data class, vocês já viram em algum lugar? Isso aqui é uma forma bonitinha de você fazer uma inicialização dos objetos que só guarda valor, tá? Sua inicialização, ela não vai fazer nada além de guardar alguns parâmetros. Isso seria a mesma coisa que eu fazer aqui colocar aqui um def init que recebesse esses parâmetros aqui, o k, a função de distância, número de interações, centroides e os rótulos, e guardasse isso como atributo. Em geral, quando eu declaro um atributo aqui fora, solto na classe, sem ser fora de todos os métodos, esse parâmetro vira um parâmetro de classe. Vocês lembram qual a diferença entre um parâmetro de classe, um atributo de classe no lugar de um atributo normal? Vocês lembram qual é a diferença de atributo de classe? Alguém lembra qual que é a característica principal do atributo de classe? Ele é comum a todos os objetos daquela classe, todas as instâncias daquela classe. Então, se eu mexo no atributo de classe em um objeto, eu vou estar mexendo em todos, tá? Exceto quando eu tenho uma data class. A data class, ela não tem essa característica. A data class, eu meio que mudo o comportamento de declarar atributo solto. O atributo solto aqui na classe, no lugar dele ser um atributo de classe, ele vira um parâmetro de inicialização do objeto. Então, toda vez que eu instanciar uma classe K-means, ele vai receber esses parâmetros aqui e guardar como atributo. Os que eu coloquei valor aqui, ele pega esse valor como sendo padrão. Então, se eu não passar o parâmetro, ele usa o valor padrão. Mas se algum desses eu não colocasse o padrão aqui, esse parâmetro viraria obrigatório da inicialização. Tá? Essa sintaxe de data class. Eu estou usando uma sintaxe parecida com a de atributo de classe, mas para fazer uma coisa bem diferente, que é só para eu não precisar fazer a init aqui, que essa init seria uma init bem feia. Eu teria que pôr, recebia o k, aí eu colocava lá embaixo self, k igual a k, recebia o distance func, colocava lá embaixo self.distance func, e aí para cada parâmetro desse eu ia ter que guardar no método. Esse aqui é só uma maneira mais bonitinha de fazer essa inicialização dos objetos. Para quando a minha inicialização, a única coisa que ela vai fazer é guardar os valores dos parâmetros. Certo? Deu para entender o que é o data class? Beleza. E aí eu tenho um conjunto aqui de métodos que são meio que padronizados. Eu peguei a sintaxe do scikit-learn, ele meio que padronizou isso.
Então a gente tem um método aqui para setar qualquer parâmetro. Se eu quiser trocar o valor do parâmetro depois, eu posso usar esse setParams. E eu coloquei dois métodos aqui, que é o fit e o predict. Tá? Esses métodos fit e predict vocês vão usar bastante em aprendizado de máquina. O método fit é o método de treino do seu algoritmo e o método predict é o método de inferência, é o método de predição do seu algoritmo. Então, o fit você vai treinar, ele vai, quando aqui no K-means, ele vai aprender a estrutura dos meus pontos, e o predict eu vou jogar qualquer ponto para o predict, um ponto ou n pontos, tá? Esse xão aqui ainda é um xão n por p, nzão por p, e ele vai me dizer para que classe das classes que ele separou, no caso aqui das K classes, que ele separou, aquele xão, aquele ponto pertence. Tá? Então esses são meus dois métodos. A predict já está escrita aqui, ele vai acessar dados que já estão salvos aqui dentro da classe e dizer para onde que cada um vai. Tem uma coisa faltando aqui, tá? Que eu teria que, para eu rodar a predict, eu teria que garantir que eu já rodei a fit. Então eu teria que ter algum controle disso, e nesse código aqui eu não coloquei. Mas num exemplo mais da vida real a gente teria que pôr. Teria que aqui, antes de entrar no predict, pôr um if aqui e ter alguma coisa, algum controle de que eu fiz o treino dos meus dados ou não. Uma coisa que eu poderia ver, por exemplo, é se eu inicializei os meus centroides. Tá? Se eu inicializei eles de alguma maneira. Poderia ser uma forma de eu conferir que eu posso fazer uma predição. Mas vamos entrar aqui na fit, que é o que a gente vai programar hoje, no método fit. Então, olha aqui o que eu estou fazendo aqui primeiro. Primeiro eu conto quantos pontos eu tenho. Tá? Então eu pego o meu xão, lembra lá que o meu xão tem um formato n por p. Tá aqui, ó, n 200 por p 2. Então eu pego o shape do x e pego só a posição 0 do shape, que é quantos pontos eu tenho, quantas amostras eu tenho. Eu guardo aqui nesse nsamples. A segunda coisa que eu faço é criar um gerador de número aleatório. Para ser mais certo, eu teria que pôr uma semente aqui fixa também. Isso é uma prática boa, e talvez até aceitar essa semente aleatória como parâmetro. Então seria algo tipo mais um parâmetro aqui, random states, que é um inteiro, o valor padrão dele 42. E aí quando eu crio o meu gerador aleatório, eu crio ele usando esse estado, no caso aqui, self.randomState. Eu crio um gerador aleatório que eu vou precisar, e aí eu escolho, tá? Esse aqui já é o primeiro passo do K-means. Eu escolho K pontos dentro das minhas amostras. Eu escolho K pontos dentro das minhas amostras para serem meus centroides iniciais. Lembra lá da animaçãozinha que eu mostrei para vocês do KNN. E aí eu copio. Isso aqui vai me retornar uma lista de índices. Esse RNG choice dessa forma vai me retornar uma lista de índices. E eu uso essas listas de índice para copiar do xão esses meus centroides iniciais. E aí eu entro no loop principal do meu K-means. Então já tenho o centroide inicial, que eu escolhi aleatoriamente. Eu preciso aqui calcular a distância entre eu preciso calcular a distância de cada ponto para cada centroide.
É isso, né, que eu preciso fazer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu posso fazer assim, tô vendo aqui como é que a gente faz isso da maneira mais eficiente. Tá. Ok, isso é uma maneira de fazer assim. Então eu crio um array aqui de zeros, de nzão por k, e aí para cada k eu calculo as distâncias. Essas distâncias ela tem nzão, e aí eu vou aplicar no segundo eixo do xão a função de distância. É uma maneira de fazer. Estou pensando aqui se tem alguma maneira mais... Vamos fazer isso mais explícito. Isso aqui é a forma mais eficiente de fazer isso, tá? De fato, essa sugestão que ele deu aqui é a maneira mais eficiente. Mas vamos fazer um pouquinho mais explícito. Pronto. Isso aqui está um pouquinho mais explícito. Então, eu estou iterando... Eu vou trocar aqui o I e o J. Não, deixa assim. O I está iterando no K e o J está iterando no Nzão. E aí, para cada IJ, eu vou ter a distância JI, porque a primeira coordenada é Nzão e a segunda é K, da função de distância do XJ contra o centroide I. Certo? Alguma dúvida disso, desse cálculo das distâncias? Tentei deixar aqui da forma mais explícita possível. Tem como fazer isso mais condensado, mas vamos fazer explícito aqui porque vocês estão aprendendo e é importante a gente abrir bem na hora que está aprendendo para entender o que está acontecendo. Alguma dúvida da distância? Ok. O labels, eu vou usar uma função pronta do NumPy. Tem como a gente fazer uma coisa parecida no labels para determinar qual é a posição do menor valor, mas o NumPy faz isso para mim. Ele tem uma função que chama argmin. A argmin, o que ela faz? A gente pode até testar ela aqui em cima para a gente entender melhor. np.argmin. E aí eu vou dar uma coisa unidimensional para ele. 10, 8, 4, 8, 9, 20. Tá? Então eu passo essa array aqui para ele. Como eu estou passando direto para a função do NumPy, eu não preciso converter em array antes, ele converte lá dentro. Então, o que ele vai fazer para mim? Ele vai passar para mim o índice da posição com o menor valor. Ele vai dar o argumento do mínimo, ou seja, o índice do valor mínimo. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vai me dar a posição 0, 1, 2. A resposta disso aqui vai ser 2. Tá? Quando eu dou uma coisa multidimensional para ele, vamos pôr um outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que eu tenho? São 6 valores aqui, 6. Quando eu passo uma coisa multidimensional para ele, eu preciso dizer em qual eixo que ele quer que eu quero que eu tire o mínimo. Imagina que isso aqui é uma matriz 2 por 5. E eu quero ver se eu quero tirar o mínimo das colunas ou o mínimo das linhas. Se eu passar 0, ele vai tirar das colunas. Então ele vai me voltar em todos, o valor menor é a segunda linha.
Se eu passar o eixo 1, ele vai me tirar nas linhas, ele vai pegar o menor valor da primeira linha e o menor valor da segunda linha. E na primeira linha o menor valor é a posição 2, na segunda o menor valor é a posição 0. Então o argmin escolhe para mim, me diz qual que é a posição do menor valor em um determinado eixo. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero o menor valor da distância na direção, no sentido dos Ks. Então se o valor que ele voltar for 0, o K menor a distância menor é para o K da posição 0. Se a distância for... Se ele voltar 1, o menor distância é para o K1. Se ele voltar 2, a menor distância é para o K na posição 2. Então isso aqui resolve o meu problema. Tem como eu fazer isso fora, mas realmente isso é uma situação onde a função pronta do NumPy facilita muito a minha vida. Achar isso usando o loop for seria um exercício bem chatinho de fazer. E o argmin me mata aqui numa linha só. Beleza. Alguma dúvida com o argmin? Essa é uma das funções mais úteis do NumPy para quando você está mexendo com aprendizado de máquina. É bem comum. Outra situação que você usa muito o argmin é você tem um algoritmo de, no lugar dele te voltar a classe da sua resposta, no lugar dele voltar um valor y, a resposta é a classe 0, ou a resposta é a classe 1, ou a resposta é a classe 2, tem muito algoritmo que te volta a probabilidade. Ele te diz a probabilidade de ser da classe 0 é tanto, a probabilidade de ser da classe 1 é tanto, a probabilidade de ser da classe 2 é tanto. E aí, para você achar qual é a classe mais provável, você tira o argmax, que é a mesma coisa que o argmin, só que ele pega o maior valor da array ali e volta à posição. Certo. E aí que a gente tem os rótulos atualizados para esses centroides. Só que a gente ainda não sabe se esses centroides são os melhores. O que a gente tem que fazer agora? Calcular a posição média de todos os pontos para cada cluster. Que é aqui, ó, os novos centroides J. Então, para cada cluster, então, os pontos daquele cluster, tá? Vamos fazer uma coisa aqui de cada vez. Tá? Então, eu quero todos os pontos X que o rótulo que eu rotulei aqui em cima são do cluster J. Tá? Então, eu pego esses pontos e aí eu preciso tirar a média, o valor médio deles. Eu não sei porque que ele tá... Eu não sei porque que ele tá fazendo esse if aqui, não. npmin resolve meu problema dentro desses pontos. Então, eu estou tirando a média desses pontos aqui do cluster J no eixo 0. Tá? Então, eu quero preservar a estrutura aí do eixo 0 nesse caso. Lembra que o eixo 0 aqui, eu estou pegando xão, xão é nzão por p. Então, quando eu tiro a média só no eixo do nzão, eu tiro a média entre todos os n's, preservando, cada um vai ter a dimensão p ainda. Então, aqui eu entro com n por p nesse points e me sai algo de dimensão p. E aí vai ser o meu novo centroide aqui da posição J. E aí eu guardo isso de volta na minha memória. Então, a gente pode rodar isso para guardar. Eu vou compartilhar esse notebook aqui com vocês, então se alguém não tiver... Deixa eu mandar essa parte aqui no chat também. Aqui, a parte dentro do for.
Arthur, o ideal é pôr docstring, mas principalmente nessas coisas que eu tô mandando pra vocês que não tem, vocês não precisam pôr não, tá? Aqui era pra eu ter posto, foi falha minha. Realmente eu tinha me decidido comigo mesmo que eu não ia mandar nenhum código pra vocês sem docstring e tipagem e eu não fiz nesse aqui. Eu acho que a semana passada eu coloquei, mas nesse aqui eu realmente não coloquei. E aí a gente pode testar esse nosso k-means. Esse aqui foi o agrupamento que ele fez. Então você vê aí, ele de fato ele separou da melhor maneira que ele conseguiu. Ele centrou um ponto aqui de um lado, centrou outro ponto do outro e dividiu em dois. Como eu falei, é muito difícil o k-means, muito difícil não, é impossível. Da estrutura de como o k-means funciona, ele não saberia identificar esses dois clusters de forma alguma. Mas a gente tem um k-means aí funcional. E é isso. Essa é a parte que eu queria fazer com vocês. Eu não vou ficar, a gente ainda teria mais meia hora, gente, mas eu vou pedir desculpa. Hoje eu não vou conseguir ficar com vocês. A parte do KNN vai ficar como tarefa para vocês, para entregarem para a semana que vem. Mas eu não vou ficar aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar pelo WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Bom fim de semana aí para todos. E até a semana que vem. Ah, tá, beleza. Esqueci de perguntar se tinha dúvidas. Dúvidas a gente pode tirar agora rapidinho. Quando eu defini a distância, tá aqui. Eu coloquei a quantidade de linhas e colunas, o nSample e o self-k. Mas quando foi definir cada elemento, eu coloquei o contrário. Tá, a questão é só a ordem dos fors, tá? Porque quando eu fiz o for aqui, eu coloquei os fors contrário. Se eu tivesse colocado assim, é uma baguncinha que eu fiz mesmo. Isso aqui fica IJ. E aqui J também. Pode fazer assim que fica mais organizadinho. Eu só fiz bagunça na hora que eu fui definir os fors e defini eles o contrário. Eu defini o for para iterar primeiro no K e depois no nSamples, sendo que aqui eu tinha definido primeiro o nSamples e depois o K. Eu inclusive vou mandar de novo aqui para vocês com os fors na ordem mais bonitinha. Ok? Mais alguma dúvida? Tá, compartilha a tela ou me manda aí o erro que eu tento achar onde é que tá o problema. Problema provavelmente é alguma bagunça de eixo mesmo, de posição das variáveis de percorrendo o eixo. Aqui, means fit. Porque você está usando é shape 0. O random state entra na linha de baixo, no gerador aleatório. Tá? Aqui, ó, o shape, você quer o nzão, esse nSamples aqui é o nzão, que é o shape 0 do x. E aí o random state entra aqui no default RNG. Você colocou o random state aqui no x-shape.
Sofia, vê se o seu não é o mesmo problema aqui. Se não for, manda o erro aí que eu tento dar uma olhada. Troca I e J nos for, Sofia. O seu J tá no K. Não, tá certo. Seu J tá no K e o I tá no N samples. É, não, tá trocado. Troca o I e o J que resolve. Ou você troca o I e o J nos dois fors, joga o I pro for de fora, o primeiro for e o J pro segundo. Ou então você troca o I e J no distances e lá dentro também fica EXI e centroide J. Tem que trocar um dos dois, não troca tudo não, tá? Ou troca no for ou troca na linha de baixo. É, qual que é mas você ainda tá. Tá, mas o que está acontecendo? O seu I ainda está iterando no K e o seu J está iterando no N samples. E lá embaixo você está pondo o I na primeira coordenada, que é do N samples, e o J na segunda, que é do K. Então, quando eu troquei aqui no meu, eu troquei também no que eu estou iterando. O meu for de cima está no N samples, o seu está no K. E o meu for de baixo está no K, o seu está no N samples. Você pode trocar também o range. Pega o range do N samples, joga para o for de cima, e do K e joga para o for de baixo. Isso também vai resolver. Alguma coisa você tem que trocar aí para rodar. Se você quiser, para ficar igual o meu aqui, que é esse de agora, que é o mais organizadinho, tem que trocar os dois ranges. Isso. Deixa eu ver. For I em N sample, J em K e J, X. Tá errado dentro da função de distância. Você quer o XI e o centroide J. Ainda precisa trocar isso. Precisa ficar assim, ó, do jeito que eu mandei agora na mensagem. Mais alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui, Arthur. Você colocou self, vírgula K. Na verdade, você colocou self, vírgula, espaço K. É self.k. Você está acessando um atributo aí do objeto de dentro do método. Então, self.k juntinho resolve seu problema.
Pessoal, bom fim de semana aí pra vocês. Eu vou encerrar a chamada. Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida, me manda lá pelo WhatsApp. Até semana que vem.